curso Essência, tudo certo? Tudo tranquilo? Professor Vlad na área. Negócio é o seguinte, hoje nós vamos falar da aula 9, a aula sobre concentração de soluções. Nós vamos falar sobre os cálculos envolvidos para calcular a concentração de várias maneiras das soluções. Vamos falar também um pouquinho sobre diluição e mistura de soluções, ok? Então, fica aí, acompanha, presta bastante atenção e bora lá! Galerinha do curso Essência, tudo certo? Vocês estão bom? Tudo em ordem? Professor Vlad de Química aqui na área. Hoje a gente vai falar da aula número 9, a aula de concentração de soluções. Nós falaremos a respeito de cálculos envolvendo a concentração de soluções, tipos de concentração, falaremos também um pouquinho de diluição, tá? E mistura de soluções. Tudo isso nessa mesma aula, maravilha? Vem comigo, me acompanha que vai ser bem legal. Então, primeiramente, nós temos aí a definição do que é uma solução. Porque uma solução é uma mistura homogênea envolvendo dois componentes. Um deles nós vamos chamar de solvente e o outro vai ser soluto. Entendam? É claro, nós temos outros tipos de misturas, né? Então, quando eu tenho substâncias puras unidas, nós teremos então as misturas. Se eu conseguir observar os diferentes aspectos, essa mistura ela vai ser heterogênea. Se eu não consigo diferenciar essas características, ela vai ser homogênea. E daí, dependendo do tamanho das partículas, se essas partículas não forem possíveis de serem observadas do soluto, mesmo com auxílio de microscópio, aí esta mistura ou esta dispersão recebe o nome específico de solução. Tá? Então, misturas homogêneas envolvendo dois componentes básicos, em que um nós chamaremos de soluto, aquele que aparece em menor quantidade, e o solvente, que é aquele que aparece em maior quantidade, ok? Estudos referentes a tipos de dispersões também são interessantes aí para acrescentar no seu conteúdo, nos seus estudos diários, belezinha? Continuando. Nós vamos falar então dos tipos de cálculos envolvendo a concentração das soluções. Então, concentração significa a quantidade que eu tenho de soluto em uma certa quantidade de solvente. E a maneira de expressar estas concentrações, elas podem variar, de acordo com a forma com que eu considero cada um dos componentes. A primeira é a chamada concentração comum. A concentração comum, ela utiliza as grandezas que são mais naturais do nosso dia a dia. A fórmula de concentração comum é massa do soluto dividido pelo volume da solução. O índice 1, por isso que você está vendo aí M1, ele diz respeito sempre ao soluto. Quando não houver índice, eu me refiro à solução como um todo. E quando houver o índice 2, eu estarei me referindo apenas ao solvente. Então, como você vê aí, concentração C igual a M1 sobre V, ou seja, massa do soluto dividido pelo volume da solução. A unidade da massa, na maioria das vezes, é o grama. E a unidade de volume, na maioria das vezes, é o litro. Isso é o que o Sistema Internacional determina, ok? Por isso que você terá valores de concentração em gramas por litro, ok? Veja aí, nós temos um exemplo. Qual a concentração comum em gramas por litro de uma solução de 3 litros com 60 gramas de cloreto de sódio? Então, como que eu vou resolver esse tipo de cálculo? Então, aplicando a fórmula direta, você tem massa do soluto, 60 gramas, volume da solução, 3 litros, 60 dividido por 3, nós teremos aí então uma solução de concentração igual a 20 gramas por litro. E é assim que eu aplico esse tipo de fórmula, ok? Lembrando, senhores, a concentração comum ela apenas se parece com a fórmula de densidade, mas não é a mesma coisa, tá? Por quê? Quando eu falo de densidade de uma solução, eu estou falando da massa da solução dividido pelo volume da própria solução. Enquanto que, quando nós falamos de concentração comum, nós falamos da massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, isso é bem diferente, ok? Extremamente importante para que não hajam confusões referentes a isso. Vamos entender um pouco, como interpretar essa ideia de concentração comum antes de partirmos para os outros cálculos. Então, dá uma olhadinha nesse frasco, no rótulo desse frasco de uma solução de cloreto de sódio. Está lá, NaCl aquoso, então uma solução, concentração 9 gramas por litro. Então, veja os seguintes pontos a serem considerados sempre. Qual é o solvente?
Se eu tenho AQ, o solvente é a água. Okay? Qual é o soluto? O soluto é o NaCl, o cloreto de sódio. Quanto há de soluto em cada litro de solução? É isso que a concentração consegue nos mostrar. Olha lá, 9 gramas de soluto em cada litro de solução. Né? E quantos miligramas de soluto há em cada ml de solução? Bom, então miligramas 1000 vezes menor e ml do que o grama e ml 1000 vezes menor do que o litro. Então significa que eu tenho quanto? Significa que eu tenho 9 miligramas em cada ml de solução. Ok? Perfeito. Se eu tenho 9 gramas em cada litro, né, eu dividindo por 1000 para saber cada ml, eu também divido por 1000 os 9 gramas, que serão os meus 9 miligramas. Okay? Perfeito? Passemos aí agora então para o nosso segundo tipo de cálculo de concentração, que nós chamamos de molaridade, com R, também chamada de concentração em quantidade de matéria. Como calculamos? A concentração em quantidade de matéria, ou molaridade, nada mais é do que a divisão entre a quantidade de matéria do soluto, que nós também chamamos de número de mol, dividido pelo volume da solução, também em litros. Lembrando, para se calcular o número de mols, basta que eu tenha a massa utilizada e divida pela massa molar da substância do soluto que está sendo requisitado. Vamos a um exercício resolvido para que você compreenda melhor a aplicação. Veja aí um exemplo. Calcule a concentração em quantidade de matéria de uma solução preparada a partir da dissolução de 23,4 gramas de sulfato de sódio, e temos aí a fórmula do sulfato de sódio, né, Na2SO4, em água suficiente para perfazer 125 ml de solução, dados a massa molar do sulfato de sódio, que é de 142 gramas por mol. Então, lembrando da minha fórmula, molaridade igual a massa do soluto dividido por sua massa molar dividido pelo volume da solução. Então, aplicando, nós temos aí 23,4 gramas, que é a massa do meu soluto, dividido pela massa molar do sulfato de sódio, 142 gramas por mol, vezes, né, que está abaixo, o volume. Note que 125 ml foram convertidos para 0,125 litros, porque a unidade é litros. Você realizando esse cálculo tem aí uma concentração em quantidade de matéria, uma molaridade igual a 1,32 mol por litro. Né? Então, bem simples de aplicar a molaridade. Uma unidade que também existe, que ela não é tão comum mais, porém já houveram situações aí em vestibulares em que isso foi cobrado e criou uma certa confusão, que é a chamada molalidade, com L. Molalidade é diferente de molaridade. O que é a molalidade? É a relação entre a quantidade de matéria do soluto, ou seja, ainda é o número de mols, e a massa do solvente em quilogramas. Essa é uma forma de concentração muito utilizada em laboratórios. Né? Então, lá, a formulinha, quantidade de matéria do soluto, que nós chamamos de N1, ó, o índice 1, se referindo ao soluto, dividido por M2, olha lá, massa do solvente, o índice 2 se refere ao solvente, em quilogramas. Vamos ver como que isso pode ser utilizado? Aplicação. Então veja esse exemplo, calcule a molalidade da glicose num soro contendo 4 gramas de glicose em 100 gramas de água. Note então que nós temos aí número de mols, né? Como eu calculo o número de mols? É a massa do soluto dividido pela massa molar da substância. Como nós estamos falando da glicose, a massa molar da glicose é 180 gramas por mol. Então eu tenho 4 gramas
dividido por 180, isso vai me dar um número de mols de soluto igual a 0,02 mol, ok? Aplicando então a fórmula da molalidade, número de mols, 0,02 gramas, dividido pela massa do solvente em quilogramas. Olha lá, eu tenho 100 gramas de água. Isso em quilogramas, basta você dividir por 1000, então você terá aí 0,1 quilogramas. Aplicando 0,02 mol de glicose dividido por 0,1 quilograma de água, dará então uma molalidade igual a 0,2 mol por quilo. Então, esta é uma unidade de concentração pouco comum no nosso dia a dia, mas é importante conhecê-la também. Falemos agora então do chamado título. O que é o título? O título é uma relação, é uma forma de expressar a concentração utilizando as mesmas unidades. Tá? O que eu mostro nesse primeiro contato é o título em massa que nós chamamos. Então ele é nada mais nada menos do que a divisão entre a massa do soluto pela massa da solução. Tá? Se eu estivesse falando em título em volume, seria o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Tá? Esse valor ele sempre ficará entre 0 e 1. Ele é um número que não tem, não é chamado de adimensional, ele não tem unidade, porque as unidades são iguais e se anulam, né? Ela não tem unidade. E, porém, quando eu multiplico isso por 100, eu sei exatamente a porcentagem que eu tenho de uma espécie sobre a outra. Veja então esse comentário. Lembre-se que para determinar a massa da solução, basta eu ter a massa do soluto somado à massa do solvente. E aí quando eu quero entender o percentual que isso significa, a quantidade que eu tenho, eu apenas multiplico este valor por 100, ok? Tá? Aí, terminando esse primeiro bloco de fórmulas de concentração comum, molaridade, molalidade e título em massa ou título em volume, existe uma relação muito interessante entre elas, que vai trabalhar com a ideia de densidade, porque densidade é uma relação de massa e volume, e as fórmulas que nós já vimos, né? As fórmulas de quantidade de matéria. Então, existem algumas formulinhas. Por exemplo, a que relaciona densidade, concentração comum e título. Tá? Então você tem a relação densidade igual a concentração comum dividido pelo título, ou seja, dividido pela massa do soluto, dividido pela massa da solução. Outra relação entre essas grandezas é a de concentração é igual a molaridade vezes massa molar, que é igual a 1000 de tal. O que é esse 1000 de tal? É 1000 vezes a densidade vezes o título, ou simplesmente concentração comum igual a 1000 de tal. Né? Então é bem bacana você ter estas pequenas fórmulas em algumas situações, ok? Então eu posso relacionar concentração comum, molaridade, massa molar, título e densidade em uma mesma fórmula. Então fique atento e anote aí nos seus estudos, nas suas anotações de fórmulas, a fórmula que relaciona todas as concentrações que nós já fizemos até agora. Perfeito? Vejam aí um exemplo de como utilizar o título para resolução de exercícios. Veja esse exercício. Em um recipiente temos 20 gramas de ácido sulfúrico dissolvidos em 80 gramas de água. O título da solução será... Então vejamos a aplicação aí desse exercício, a aplicação das fórmulas. Note, né? Então é o título em massa, eu só preciso da massa do soluto, temos aí 20 gramas do ácido sulfúrico, dividido pela massa da solução. A massa da solução é a somatória da massa do soluto mais a massa do solvente, ou seja, 20 mais 80, que são 100. Na realidade, nós temos aí 20 dividido por 100, dando a você o resultado de 0,2. Realmente não há unidade, ok? Como já havia comentado. Agora, caso eu queira
saber o quanto isso representa, bastava eu multiplicar por 100, né? Então 0,2 vezes 100, eu teria então 20% de ácido sulfúrico nesta solução. Existe, em alguns rótulos nós encontramos uma maneira de representar concentrações também, que é a maneira como percentual. Tá? E essa representação ela aparece em alguns casos em alguns medicamentos, é bem comum em algumas soluções também, né? Ela é uma relação entre o soluto e o solvente a uma mesma unidade, né? ou de forma percentual. Então eu posso ter percentual massa-massa, então você vai ver lá porcentagem M/M. Eu posso ter percentual peso-peso, né? Então porcentagem P/P. Posso ter percentual massa-volume, né? Então percentual massa M/V. Posso ter também o percentual peso-volume, né? Percentual PV. E a última situação, percentual volume-volume. Como que isso é calculado? Isso é muito simples, né? Você sempre vai ter, se eu estiver falando de massa, a massa do soluto dividido pela massa da minha solução vezes 100. Né? Se eu estiver falando de massa-volume, então massa do soluto sobre volume vezes 100 também. E se eu estiver falando de volume-volume, volume do soluto dividido por volume da solução vezes 100. Então isso sempre vai te dar um valor percentual aí, uma relação do quanto eu tenho de soluto na minha solução em relação ao solvente. Ok? Nós temos uma relação também de concentração, de quantidade de matéria, que nós chamamos de fração molar. Fração molar ela é muito importante também quando formos tratar a respeito de gases, né, envolvendo pressão, quantidade de matéria, ela vai ser reutilizada em outros momentos. Então eu posso ter a fração em mols de soluto. Como que é essa história de fração molar? Você precisa então ter o número de mols do soluto dividido pelo número de mols da solução. Lembrando que quando nós falamos de solução é a somatória de solvente mais soluto, ok? É o total, a solução. Tá? Eu posso ter a fração em número de mols do solvente. Tá? Aí o que muda? Né? Muda que agora quem estará sendo dividido é o número de mols do solvente, ó, o índice 2, dividido pelo número de mols total da solução. Ok? Então, essa relação ela consegue mostrar o quanto eu tenho de uma espécie na mistura como um todo. A fração molar ela também é um número que vai de 0 a 1, que é o que vai representar de 0 a 100%. Ok? E nós vamos finalizar a nossa partezinha de cálculos de concentração falando de dois cálculos na realidade. Eu vou utilizar apenas essa imagem, mas são dois cálculos, que é o ppm, partes por milhão, ou também utilizado o ppb, partes por bilhão. Né? Então o que é a parte por milhão? Né? O que é o ppm? Nada mais é do que a relação de uma unidade de uma espécie para cada 1 milhão de unidades desta mistura, entendeu? Então, existem algumas relações que elas significam o ppm. Uma das relações do ppm é o miligramas por quilo. É a mesma coisa da uma unidade para cada 1 milhão de unidades. Ou o grama por tonelada. Essas são duas relações do ppm. Você já deve ter visto em embalagens de óleo diesel, por exemplo, o símbolo S10. O que significa esse S10? Significa que eu tenho 10 ppm de enxofre para cada 1 milhão, né? 10 partes de enxofre para cada 1 milhão de partes do combustível. Né? Então, aí é uma situação onde eu uso o ppm. Eu tenho relações de quantidade extremamente baixas, nós utilizamos o ppm ou o ppb. Vamos ver um exercício resolvido para ficar mais claro, esclarecer um pouco mais isso. Veja esse exercício, é um exercício número 9 que eu peguei na internet. Em um aquário, constatou-se a presença de 0,8 gramas de gás carbônico, CO2, para cada 80 kg de ar. Calcule a concentração em ppm. Veja que a resolução ela é extremamente simples. Então veja para o exercício 9. O que ele está dizendo? Que eu tenho 0,8 gramas
para cada 80 mil gramas. Por que 80 mil gramas? Porque a unidade ela deve ser adequada, elas devem estar iguais para eu poder relacionar. Então eu tenho 0,8 gramas para cada 80 mil gramas de ar nesse aquário. Quanto eu vou ter, né? Qual vai ser a minha quantidade em ppm para 1 milhão de partes, que é o 10 elevado à sexta, 1 milhão. Então, você montando essa regrinha de 3, nós encontramos aí 10 ppm. Se eu quisesse saber em partes por bilhão, a única coisa que muda é que ao invés de você utilizar o 1 milhão ou o 10 à sexta, você vai utilizar 1 bilhão ou o 10 elevado a 9. Então, são 0,8 gramas para 80 mil gramas da massa de ar. Quantos ppbs isso equivale em 10 à nona? Chegaríamos então em 10 mil ppbs, partes por bilhão. Okay? Falamos então aí das formas de concentração, os cálculos de concentração existentes para as nossas atividades. Lembrando, isso é um complemento da própria estequiometria, ela continua sendo utilizada. Vamos falar um pouco agora, que já sabemos formas de concentração, falar um pouco de diluição das próprias soluções. O que é diluir? Diluir é aumentar a quantidade de solvente em uma determinada solução. Tá? É assim que você dilui. Lembrando, quando nós diluímos uma solução, a quantidade de matéria, ou seja, a massa de soluto, ela permanece inalterada. A única coisa que eu altero é o volume da solução. Claro, se eu diminuir o volume do solvente, eu vou deixar essa solução mais concentrada. Ou se eu acrescentar soluto àquela solução já existente, eu também vou deixá-la mais concentrada. Mas, basicamente, é acrescentar solvente à minha solução. Por esse motivo, é possível determinar qual será a nova concentração ou qual seria o volume necessário para atingir uma nova concentração, né? Enfim, eu consigo realizar alguns cálculos fazendo essa relação, ó, molaridade inicial vezes volume inicial, que vai ser igual a molaridade final vezes volume final, ou M1V1, M2V2. Okay? Dessa maneira, nós conseguimos saber o quanto foi diluído ou quanto é mais concentrado uma solução em um momento inicial ou um momento final. Okay? Isso para diluição. Essa fórmula também é utilizada em titulação, que é o assunto da nossa aula 10. Nós podemos também misturar soluções, havendo o mesmo soluto. Então, existe uma fórmula para determinar qual será a nova concentração, ou a nova concentração comum, ou a nova molaridade, ou qual seria o novo volume das situações. Então, basta você fazer a somatória das relações de cada solução, ou seja, se eu estiver trabalhando com concentração comum, então eu tenho concentração 1 vezes volume 1 da solução, mais concentração 2 vezes volume 2 da solução e assim por diante, dependendo de quantas soluções eu tiver misturado, que serão iguais a uma concentração final vezes um volume final. Lembrando, o volume final sempre é a soma dos volumes das soluções que você tiver, né? Então isso é a parte mais simples. Isso vai permitir que você determine qual é a nova concentração de uma mistura de soluções e concentrações diferentes. Okay? Vamos a um exercício para que você compreenda melhor a aplicação. Qual a molaridade de uma solução de NaOH, hidróxido de sódio, formada pela mistura de 60 ml de solução a 5 mol por litro, essa é a concentração dessa primeira solução, com 300 ml de uma solução a 2 mol por litro. Então veja, eu tenho duas soluções, dois volumes diferentes, duas concentrações diferentes e eu quero saber qual será a molaridade final. Para isso, basta aplicarmos a fórmula. Então veja lá, concentração 1, 5 mols por litro, vezes o volume em litros, 60 ml são 0,06 litros, mais concentração 2, olha lá, 2 mols por litro, vezes o volume 2, 300 ml, ou seja, 0,3 litros.
Tudo isso será igual à minha molaridade final, que eu quero saber, vezes o volume final. Note que o volume final foi simplesmente a soma dos 60 ml mais os 300 ml, ou seja, 360 ml, que são 0,36 litros. Aplicando isso, nós chegaremos a a uma molaridade final igual a 2,5 mol por litro, ok? Você isola a molaridade final, divide por esse volume total e nós temos a molaridade de 2,5 mols por litro. Viu? É bem simples a aplicação, ok? Com isso, senhores, nós terminamos a aula número 9, uma aula que tinha como objetivo apresentar a vocês as fórmulas de concentração com suas variáveis, como calculá-las, alguns pequenos exemplos, além de um pouco de diluição e mistura de soluções, ok? Bons estudos, fiquem em paz, até a nossa próxima aula, fui!